Quando foi a última vez que você fez alguma coisa sem o seu celular? Ixi, fiquei parecendo até minha tia. Nossa, só fica nesse celular. Beijo, tia. Enfim, eu sou Arthur Marra, psicólogo. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o termo brain rot e o que isso tem a ver com a psicologia, o que a psicologia fala pra gente sobre isso. Então, o roteiro desse vídeo começou de uma forma um pouco pessoal. Eu notei que a minha memória, que a minha atenção estava um pouco prejudicada. E aí, assim, olhando para os meus comportamentos, o que será que estava acontecendo, eu fui perceber que eu estava mexendo demais no celular. Percebi que eu estava esquecendo algumas coisas que antes eu não esquecia, estava com dificuldade de prestar atenção por muito tempo, e aí eu fui ver que eu estava mexendo muito no celular. E aí eu fui pesquisar sobre o brain rot, que é uma expressão que significa cérebro podre ou podridão cerebral, já vi de várias formas. E aí eu fui pesquisar um pouco mais da psicologia sobre isso e eu não achei muita coisa. Uma palavra que foi eleita a palavra do ano em 2024 e aí significa um conteúdo de baixo valor na internet, seja em vídeo, um conteúdo mais simples e que também agrega pouco valor e tem poucos estímulos para o nosso cérebro. Então é um conteúdo fácil de assistir, que não vai desafiar o nosso cérebro, que não vai agregar muita coisa. E eu também vi algumas pessoas falando que é um estado de degeneração da nossa parte cognitiva devido ao excesso de telas, ao excesso de tempo online. Então, brain rot é uma sensação negativa ligada ao excesso de telas, excesso de estímulos online. Então, nesse vídeo eu vou falar mais especificamente sobre aquele comportamento que a gente tem de rolar a tela para baixo, seja no TikTok, no Instagram, naquele feed infinito que a gente não tem muito o que pensar e só vai passando para baixo. Então, a gente tem alguns pontos negativos. Por exemplo, quando a gente começa a rolar ali sem saber o que está procurando, a gente vai passando por vários vídeos, várias informações e a gente acaba prejudicando ali a química do nosso cérebro, já que a gente tende a focar mais nas informações negativas, que podem até apresentar um risco pra gente, do que nas informações positivas. Então, depois de rolar bastante ali, pensar sobre o que a gente fez, a gente vai lembrar talvez dos conteúdos mais negativos, e gerando assim ansiedade, estresse, emoções desconfortáveis que vão prejudicar a gente. Além disso, o excesso de estímulos, de vídeos, de informações pode acabar deixando a gente com mais dificuldade de reter as informações. E aí isso acaba prejudicando a memória, a atenção, e com tudo isso a gente tem outros problemas. Uma delas é o excesso de estímulos e uma fadiga mental. Então, como eu falei, o excesso de estímulo, de informação, de vídeos, acaba deixando o nosso cérebro exausto de tanta informação que a gente consumiu. E aí, como a gente está há muito tempo só recebendo o conteúdo e exercitando pouco o nosso cérebro, a gente pode acabar tendo dificuldade em resolver problemas, organizar as informações, relembrar alguma coisa, e isso vai ter consequências até em outros campos, tipo a nossa criatividade, a nossa capacidade ali de lidar com tédio ou com outras emoções desagradáveis. E dependendo do conteúdo, a gente pode ter até uma dificuldade no nosso pensamento crítico. E às vezes a gente fica ali vendo um conteúdo atrás do outro, uma coisa mais absurda do que a outra. Isso pode afetar a nossa capacidade de pensamento crítico, discernir o que é de verdade ou não, e qual informação que é falsa ou não, o que a gente pode acreditar ou não, e aí isso pode virar um outro vídeo mais pra frente. Mas para sair desse ciclo de podridão aí, a gente tem algumas atividades que podem ajudar a gente. Algumas atividades, mudanças na rotina, algumas coisas assim. Então a gente pode usar ferramentas do nosso próprio celular para colocar limite do conteúdo que a gente vai ver no dia. Então a gente pode colocar um horário determinado ali no dia para ser o nosso horário do celular, por exemplo. Ou configurar no próprio celular o limite de tempo que você vai ter em cada aplicativo. Além disso, você pode fazer uma curadoria melhor no seu feed e no seu algoritmo, que vai indicar para ele que tipo de conteúdo você quer ver, para que não seja um conteúdo tão raso, tão simples, mas isso vai exigir um pouco mais de esforço, treinamento seu e do seu algoritmo também. Além disso, a gente pode também ir atrás de alguns hobbies, algumas atividades que não envolvam o celular, que são aqueles clássicos, tipo leitura, aprender a tocar um instrumento, aprender uma habilidade nova, alguma coisa que não envolva o celular. Uma outra atividade simples é basicamente a gente se conectar de modo offline com as pessoas. E aí, de acordo com isso tudo, a gente tem uma outra dica que é você buscar fortalecer o seu cérebro, fazendo atividades diferentes, tendo conversas com as pessoas, fazendo atividades diferentes, praticando alguma coisa, tendo relações sociais com outras pessoas, ou simplesmente a gente pode fazer um detox digital. A gente falou sobre isso
Eu falei sobre isso em outro vídeo, mas sem pensar naquela ideia do detox de dopamina. Se você ainda não sabe o que é isso, clica aqui. Então, ainda se essas tarefas forem difíceis, a gente tem uma outra solução, que é justamente buscar ajuda. Pode ser com algum amigo ou com um profissional da saúde. Como sempre, eu vou deixar o meu contato aqui na descrição e você pode me chamar se você tiver alguma dificuldade. Na terapia, por exemplo, a gente pode tentar observar os seus comportamentos e ver o que funciona melhor para você, criando uma estratégia só sua. Enfim, então com essas estratégias a gente pode pensar em outras formas de sair um pouco das telas e fortalecer o nosso cérebro para evitar aquela podridão. Então eu já tenho colocado algumas dessas dicas em prática e eu te desafio a você me acompanhar também nessas dicas. Então a gente viu os prejuízos que a gente pode ter só de rolar o feed ali e consumir muito conteúdo. Que a gente pode ter prejuízo na nossa atenção, na nossa memória, na nossa capacidade de pensar por nós mesmos. E vimos ainda como que a gente pode evitar isso, como que a gente pode buscar outras atividades para evitar esses prejuízos. Então, se você quiser um conteúdo menos raso, eu vou deixar esse vídeo aqui para você ver em seguida. Porque esse vídeo vai ficando por aqui. Então, muito obrigado e até a próxima.